muito bom. Mais uma livezinha. Vamos esperar a galera chegar. Olha. Cheio de... Ah, já temos nossa convidada chegando. Boa noite, pessoas. Temos uma live mega especial hoje com a psicóloga Cecília Belina, que vai nos ajudar a perder medo de dirigir, hein? Ela já entrou aqui. Deixa eu convidá-la. Aqui. Meu Deus, como eu faço aqui para convidar ela para participar aqui? Aê! Aguardem um instante. Cecília disse que tem alguns problemas com... Opa! A Cecília disse que tem um pouquinho de problema aqui para iniciar a live. Acho que é a primeira dela. Então, vamos ajudá-la aqui. Agora sim. Olha, eu aqui entrei. Boa noite! Seja muito bem-vinda! Boa noite, obrigada pelo convite. Adorei estar falando com você e vai ser muito legal esse nosso bate-papo. Uma psicóloga que cuida de medo de dirigir e uma mecânica que cuida de carro. Ó, casamento perfeito. Olha que perfeito! Poxa, obrigada por ter aceitado o convite, Cecília. Quando você propôs o tema, eu adorei, porque é um negócio que realmente, assim, pega muito, né? E aí, a gente, nesse processo, né, de decidir sobre que linha seguir dentro do medo de dirigir, a gente acabou escolhendo falar, dar uma ênfase, né, em mulheres que são mães e a importância que isso pode, né, a diferença que isso pode fazer na vida de uma mulher sabendo dirigir sem medo, né? Porque saber até aprende, né? O problema é o bloqueio para sair com o carro e muito mais da vida do filho, né? Porque evita colocar filho em transporte escolar. O que eu escuto de muitas mães é que às vezes, sabe, a criança não pode fazer um curso de línguas fora, tem que fazer, hoje em dia tem que fazer para a internet. Por quê? Porque ela não tem essa disponibilidade, essa facilidade para levar, para buscar. Então, eu percebo assim que tem mães que falam assim, poxa vida, eu prejudiquei o meu filho porque eu não dirigia. Fora que também esse medo, ele pode ser copiado, né? Você pode oferecer um modelo para a criança. Olha, eu sou uma mãe, eu tenho medo. Este medo pode sim passar para a criança, né? Porque, poxa vida, se a minha mãe tem medo disso, isso deve ser perigoso. Então, eu vou ficar com medo também. Então, de repente, aí a gente está formando um novo medo numa criança que poderia passar por isso. Então, eu achei muito legal a gente falar sobre isso. Eu tinha pensado nessa... Dois loirinhos? Sim, meus dois terrorzinhos, são dois amores. Mas olha, eu nem tinha pensado nessa parte de transferir, né, o medo para a criança. E isso é muito real, gente. A gente vê... eu ando estudando muito sobre neurociência e tal, para ser uma mãe melhor, né, gente? Fazer curso de mãe, porque é tão desesperador. E a galera da ciência é unânime em dizer que os traumas que a gente tem, em geral, se iniciam na infância, né? Que é onde a nossa cabecinha tá realmente
é uma esponja para tudo e lê muito mais a linguagem corporal do que o que a gente fala. Então, o que a gente faz para eles é muito marcante. E, nossa, faz todo sentido O você modelo transmitir. é muito mais importante do que a fala, Olha só do que que o coisa. recado, do que a educação. Não adianta você falar com uma criança, pede licença para sair da mesa se você não pede. Não adianta você falar com uma criança, dorme cedo, se você passa horas assistindo televisão. Então, assim, você tem que dar um modelo. A gente aprende por modelo. O automóvel não é diferente, você aprende por modelo. O medo não é diferente, você aprende por modelos, né? Então é muito importante isso. Tem muitas mães preocupadas com isso, né? Então me procuram, olha, Cecília, eu tenho que dirigir porque o meu filho já está mostrando ansiedade na escola, já está mostrando ansiedade, e ele pergunta por que eu não levo ele, por que o carro está lá na garagem e ele tem que ficar tomando ônibus. Criança não entende. É Né? claro. Então, além de prejudicar a relação, pode prejudicar como modelo também. Isso é muito importante ser falado. E de onde, assim, pela sua experiência, Cecília, de onde você acha que vem toda essa dificuldade da pessoa em tirar esse bloqueio para dirigir? Porque elas aprendem a dirigir, tiram a CNH e depois não conseguem pegar o carro. O que acontece? Então, na realidade, eu acho que a aprendizagem deficitária é um dos maiores motivos do medo de dirigir aqui no nosso país. Na realidade, você não aprende a dirigir numa autoescola 20 aulas, 25 aulas. Vamos combinar que é nada. A aprendizagem do volante, ela pode ser comparada com a aprendizagem do dirigir, com a aprendizagem do caminhar. Quanto tempo uma criança demora para caminhar? Quanto Os tempo meus ela demora aqui, para 1 ano e 1 mês. Exatamente. Ela fica de pé, ela dá um passo, ela segura na parede, ela cai, ela demora 3 dias para ter coragem de levantar de novo e vai. É 1 ano, tá? Como que a gente pode exigir de uma pessoa que aprenda a dirigir em 25 aulas? De 40 a 50 minutos. Fora isso, muito tempo perdido numa manobra chamada baliza. Ai, gente, isso é verdade. Precisa sair de uma autoescola sabendo fazer baliza. Baliza é a manobra mais difícil no dirigir. E como é que alguém aprende a ler e escrever pela palavra mais difícil? Né? Então, assim, infelizmente, é um processo que não dá certo. Então, a pessoa sai da autoescola fazendo uma baliza que ela decorou, ela não sabe por que ela vira 3 voltinhas para cá, meia voltinha para cá, a hora que o cachorrinho sorriu, você faz isso. Gente, eles inventam cada coisa, você fica horrorizada. E aquilo lá não é dirigir. Então, ela sai dali sem dirigir, sem praticamente saber. Se for uma pessoa mais audaciosa, mais atirada, ela se lança. Agora você pega uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais autocrítica, um perfeccionista, uma pessoa que não gosta de errar, sabe? Essa pessoa ela se retrai. Porque ela sabe que se ela sair, ela vai ser criticada, ela vai ser xingada. Então, ela não sai. E muitas vezes ela não sai por medo de errar, por medo do carro desligar, dela tomar uma buzinada, dela tomar um xingo. Então, ela não se lança para a aprendizagem, porque, na realidade, a aprendizagem ela acontece no
próximo ano. Então, eu tirei a habilitação. Aí vai começar uma aprendizagem, Thaís, chamada acerto e erro. E essa aprendizagem, ela demora 1 ano, e aí você automatiza o volante. Tanto é que essa permissionária, por que a permissionária dura 1 ano? Porque o Código de Trânsito Nacional nosso, o Código de Trânsito nosso é muito bom. Ele foi copiado, logicamente, como tudo na vida é copiado, só que ele foi copiado, mas ele não foi levado a sério. Porque depois desse próximo ano, em vez dessa história que não tem cabimento, se você teve uma multa, 2 multas, você perde a carteira. Não, deveria ser feito um novo exame, porque esta foi a fase de aprendizagem, esse 1 ano. Um novo exame, ok, está habilitada, pode, já está, o volante já está, o comportamento já está automatizado, ok, a sua carteira definitiva. Isso ia fazer com que ninguém parasse de dirigir, que todo mundo continuasse. O que a turma faz agora? Para de dirigir esse 1 ano para não perder a carteira, porque a carteira custa cara no nosso país. Então, ele para de dirigir, a pessoa para, principalmente as mulheres param de dirigir para não perder a carteira e aí não conseguem retomar. Então, o processo de aprendizagem no nosso país ele é muito errado. Olha só que interessante esse negócio, que aí a pessoa perde essa oportunidade de 1 ano aí de se especializar, de aprender com a técnica do acerto e erro. Os países que levam isso a sério, nesse 1 ano, eles proíbem de você pegar autoestrada, de você pegar vias expressas, de você ter uma velocidade maior. Se acontecer, quebra a lanterna 40 por hora, 50 por hora, ok. Eu falo que funileiro tem que viver. Eles têm filho para criar. Eles precisam ganhar dinheiro. Então, vamos aprender a quebrar a lanterna a 40, 50 por hora, a dar raspadinha, isso tudo vale. Né? Nossa, isso então, é muito válido. Ó, tem um monte de gente concordando com você aqui, Cecília. Ó, Isabel tá falando que também trava na hora de sair. A Joyce também, que ainda tem receio. E aí a gente tem aqui já ó, a Josi, ela falou que é super corajosa, enfrenta tudo, menos o volante. Olha que coisa. Isso é muito comum. E a Rosa Enfermeira, tá dizendo aqui também se tem alguma dica para perder esse medo todo. A gente vai chegar lá, Rosa. Mas olha, todas as dicas, não é uma dica, é todas as dicas nós vamos dar. Mas olha, uma coisa aí que a Cecília falou que, nossa, gente, eu acho que é importantíssimo a gente ressaltar mesmo na cabecinha de vocês. Gente, as velocidades máximas permitidas nas nossas vias, elas são adequadas até por causa das características dos carros que a gente tem hoje. Os carros hoje, eles têm diversos mecanismos para proteger a vida de vocês. Uma batida a 50 km por hora, vocês vão sair de dentro do carro caminhando tranquilamente, sem absolutamente nada ter acontecido com vocês, gente. Vai ser só aquele para-choque, aquele paralama, aquela lanterna, o farol, a lanterna. Gente, vocês estão seguros e seguras dentro de um carro moderno. Até os mais baratos, tá? Mais baratos não, né? Porque não tem mais carro barato no Brasil, né, gente? Não tem. Mas os carros de entrada, eles já possuem todos os recursos para proteger vocês dentro dele numa batida. É um pouco mais grave se a batida é de lado, né? Se pegam vocês na porta, mas ainda assim, a 50 por hora, gente, vocês estão seguros dentro do carro.
Então, aproveitem sim esse 1 ano de permissão temporária. A Jéssica falando, medo de bater em alguém. Jéssica, faz um seguro só contra terceiros, sabe? Você lida com o teu preju lá, se você acha que o seguro é muito caro, né, para fazer, faz um seguro só contra terceiros, porque aí se você bate em alguém, o seguro cobre o carro da pessoa e você tá de boa, sabe? E, batida de trânsito, gente, é normal, todo mundo faz. Motoristas de anos de carteira dão batidinhas de trânsito. Sabe quem não bate carro? Quem não anda com carro. Quem não dirige. Né? É muito importante isso que você está falando, porque a cabecinha de quem tem medo começa a pensar, e se eu bater o carro? E se alguém me xingar? E se o carro desligar? E se eu buzinar? E se? E se eu atropelar alguém? Ninguém atropela ninguém em velocidade baixa, ninguém está pedindo. Então, é tudo muito controlado. Então, é super importante você estar falando isso, que está seguro, porque elas ficam. E aí a cabeça é igual você deve ter medo de alguma coisa. Você é uma mulher valente, né? Muito valente, mas deve ter os seus medos, né? Todo mundo tem, né, gente? Faz parte da vida, né? Inclusive com carro, viu, Cecília? Eu sou uma velha de 70 anos dirigindo. Eu não ultrapasso limites de velocidade, eu não acelero o carro na estrada. Eu sou extremamente prudente. E aí, quem tá aí com medo de bater o carro e tal, recentemente eu dei uma pancada no carro, mas uma pancada porque vacilei e não vi um carro vindo na preferencial. Gente, acontece e tá tudo bem. Tá tudo bem. Faz parte. Só que a pessoa ela tem tanto medo de errar que ela quer controlar, né? Não, eu não quero errar, eu quero ser perfeita. Eu não consigo viver com as críticas, então ela vai se afastando. Por que sobra só para o volante? Porque o dirigir é expositivo. Então, você vai aprender a mexer num computador. Ela não gosta de errar, mas ela errou, ela deu delete. Não é expositivo, ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai xingar ela. Então, ela consegue aprender tudo. Chegou no volante, é super expositivo. Ninguém aprende a dirigir no quintal de casa, tá? A gente aprende a dirigir no meio da rua. Sim, e o trânsito é um ambiente social, aliás, o maior ambiente social existente no mundo, né? É o trânsito, é um ambiente social que todo mundo participa. Então, é lá que você tem que aprender. E aprender a errar também, porque errar faz parte da vida. E tem principalmente mulheres, gostam de ter aquele controle de tudo. Não, eu não vou lá porque eu não vou errar. Mas aí o quanto ela está prejudicando a vida dela. Então eu recebo assim pessoas, daqui a pouco vai vir aí, eu tenho carta há 30 anos e não dirijo. Poxa vida, dá uma parada e pensa o quanto você se prejudicou, o quanto você deixou de ir, o quanto você deixou de aceitar um emprego novo, o quanto que você deixou de ajudar os seus pais, correr por um hospital, o quanto que você deixou de fazer por causa de medos, sabe, de uma batidinha, de um xingo, de uma buzinada. Custo-benefício. Será que está valendo a pena isso? É isso. Então, acaba sendo sério. Eu não sei se você conhece essa informação, Thaís. 6% da população habilitada não dirigem por medo. 6%. Gente, é muita coisa. Muita coisa, graças ao nosso
processo de habilitação. Que Uau! 6%. Gente, é muita gente. É muita gente. É muita gente. E assim, Então, a gente tem hoje, né? É uma tendência bem marcante, inclusive entre os jovens, né? Principalmente entre os jovens, de não quererem mais ter carros, mas não por medo de dirigir, mas por conforto, ou porque botou na ponta do lápis e tal. Mas a gente sabe, eu vejo por mim aqui, né? Aqui em casa sou eu e os dois meninos, né? Eu, meu marido, os dois meninos, dois meninos pequenos, para quem não sabe, aí eu tenho um filho de 13 e um de 2 anos, e um de 6 peludo. E, né? Que também é filho. E eu moro junto com. É outra casa, mas é junto com a minha mãe, com a minha avó, que tem dificuldade de locomoção, e um tio que tem problemas neurológicos. Então, cara, ter um carro aqui é essencial para a gente fazer tudo isso, né? Dar suporte para os meus filhos, dar suporte para minha avó, para o meu tio, para minha mãe. Não tem como ficar sem um carro. Não tem como ficar sem um carro. Não tem como ficar sem um carro. Então, é por isso que eu achei essa live tão essencial, por causa disso. Eu percebo quanto o carro auxilia, é realmente uma ferramenta para gente e não um lazer, um luxo. Não, não é mais um luxo. Ter carro não é mais um luxo. Agora, você imagina, Thaís, uma pessoa que tem um carro na garagem. Todos nós sabemos que não é fácil comprar um carro, né? Um carro é um investimento caro. Ela tem a habilitação, ela tem um carro na garagem e um dia de chuva, ela passa pelo carro e vai para o ponto de ônibus e vai esperar o Uber. O quanto a autoestima dessa pessoa acaba puxando para baixo. Sim. Porque ela vê que qualquer pessoa dirige. Então, eu falo, uma tomada aqui na rua da minha casa, eu já vi 10 motoristas, né? Então, assim, todo mundo dirige, eu não dirijo. Então, a pessoa acaba se sentindo incapaz, acaba se invalidando, acaba se sentindo a pior criatura do mundo. E isso reflete na vida toda dela. Ela não consegue falar, eu não sou capaz só de dirigir, mas eu sou capaz disso. A autoestima dela vai abaixando, ela vai se invalidando perante a vida. E, de repente, a gente percebe, quando a pessoa faz o tratamento, ela meio que entra assim, sabe? Sim. E aí ela vai se abrindo, aí ela cresce, ela fica grande, é muito bonito. Além de eu amar o que eu faço, isso dá um retorno, dá uma alegria de você ver a pessoa assim, entrar tudo em... E olha, e agora eu vou falar uma coisa, quando é homem, então, ele entra pior ainda, ele entra com mais vergonha ainda. E olha aí só. ele sai de lá, parece que ele cresceu 20 centímetros quando ele sai do tratamento dirigindo. Então, é muito gostoso. E o que as pessoas precisam saber, é possível. É fácil? Não. Não é fácil, porque você tem que enfrentar o medo. Sim. Mas nada, o que é fácil nessa vida? E o medo não é um inimigo, né, Cecília? O medo é essencial na nossa vida. O medo faz a gente também, coloca a gente em movimento se a gente souber usá-lo, né? Então, vamos começar com as dicas, Cecília, para essa galera que tá toda ansiosinha aí. Eu tô vendo as mensagens pulando aqui. Ai, eu também. Ai, meu sonho é dirigir. Ai, eu também travo. Como a gente faz para tirar esse medo e depois aproveitar os conhecimentos que a gente adquiriu para tirar esse medo e tirar todos os outros? Então, deixa eu só dar uma dica sobre o medo. As pessoas começam a ficar assim, muito aborrecida com essa emoção chamada medo. O medo, ele é uma emoção e é uma emoção protetora.
ele está dentro de mim para me proteger. Eu vou atravessar uma rua, é o medo que faz eu olhar várias vezes. Eu vou dar um pulo, vou subir em alguma coisa, é o medo que faz eu ver se aquilo está firme. Então, o medo é protetor. Então, não precisa ficar com raiva do medo, porque eu só estou viva hoje porque o meu medo que me protege, ele é meu anjinho da guarda. Quando que ele começa a ficar ruim? Quando ele começa a aumentar. Quando ele para de te proteger e começa a te atrapalhar. Então, que hora que você tem que ficar preocupada com o seu medo? Quando ele para de ser um medo saudável e começa a ser um medo doentio. Quando ele para de te proteger e começa a atrapalhar a sua vida. Então, se ele começou a atrapalhar a sua vida, opa, meu medo já é um medo patológico, já é um medo doentio. É deste medo que eu preciso cuidar. Como se cuida de qualquer medo, seja ele de elevador, seja ele de carro, seja ele de barata, seja ele do que for. Como se cuida de medo? Enfrentando. Não existe outro modo de você cuidar do medo. Não existe hipnose, não existe nada. Só existe o enfrentamento. Então, se você tem um medo de dirigir, um medo de avião, um medo de elevador, um medo de falar em público, um medo de você comece a enfrentar. Olha um dos loirinhos, os dois são loirinhos. Olha lá, nada a ver com essa mãe, né? Esse é o mais novinho, é o da pá virada. É sempre o mais novinho, é da pá virada. Deve ser, amor. Então, é enfrentando. Por que o enfrentamento faz com que eu perca o medo? Porque quando você enfrentar, você vai perceber que você é capaz. Sim. Tá? Então, eu enfrentei. Eu tenho medo de elevador, não tomo elevador, olha, estou traumatizada, tal e coisa, mas um dia você entra, sobe um andar. Pô, eu fui capaz. Pô, 2 andares. Ai, eu fui capaz. Sabe? Vai enfrentando aos poucos, gradativamente. Não precisa se jogar do precipício, né? Não. Vai aos poucos. Isso é com tudo. E aí, o que acontece com o carro? É isso. Vamos enfrentar o carro. Nossa, o que eu falei. Não é fácil, mas tem que enfrentar, tá? E aí, a prática vem com o enfrentamento, porque assim, eu não enfrento porque eu não tenho prática. Mas eu não tenho prática porque eu não enfrento. Então, quem nasceu primeiro? Então, não adianta, gente. Prática não vende em caixinha no supermercado. É você que vai ter que buscá-la. Então, vamos enfrentar. Então, a palavra é: o que faço para enfrentar, para perder o meu medo? A palavra é enfrente. Opa, mas vamos com calma. Não é para pegar o carro e catar uma via expressa, uma rodovia. Não. Gradativamente. Pequenininho. A gente começou a aprender a ler pela letra A, pelas vogais. A gente aprendeu a andar dando um passinho, segurando nas paredes. Então, vamos começar pequenininho. Aí, Cecília, o que é começar pequenininho? O mais fácil possível. Uma volta no quarteirão. Mas não sei tirar da garagem. Não, eu não falei que é para tirar da garagem. Eu falei que é para dar uma volta no quarteirão. Pede ajuda, saiba erguer o dedo e falar: preciso de ajuda. Alguém põe o carro. Não tem ninguém, chama o vizinho. Sempre tem um vizinho colaborativo. Dá uma volta. Eu vou perder o medo? Na primeira volta, não. Mas na 7ª,
entre a sexta e a sétima volta, você vai perder o medo. Eu vou perder o medo de dirigir? Não, você vai perder o medo de dirigir naquele quarteirão. Ah, eu não perdi. Porque esse quarteirão está tranquilo. Você já vai tranquilo. 6, 7 vezes pronto. Perdeu o medo daquele. Ah, então eu vou buscar o meu filho na escola. Não. Você perdeu o medo daquele quarteirão. Vamos aumentar o quarteirão? Então, vou fazer 2 quarteirões? 7 dias. Isso se chama tarefa. Isso se chama lição de casa. 7 dias. O mesmo 2 quarteirões. Não é 2 vezes o mesmo quarteirão. É aumentar o percurso. São 2 quarteirões. Vai, enfrenta até... 2 quarteirões é fácil. Opa, perdeu o medo de 2 quarteirões. Vamos aumentar uma voltinha no bairro. 10, 12 minutos. Sempre a mesma volta, sempre até perder o medo daquela volta. Ufa, que gostoso, eu já dirijo no meu bairro. Tá bom, é no seu bairro, você perdeu o medo. Posso ir buscar minha mãe no dentista? Não, você não perdeu o medo de ir lá, de levar alguém no carro. Você perdeu o medo do bairro. Ok, perdi o medo do bairro. 3 tarefas. Se chama tarefa. Igual aquela letra, aquela folha de A. Lembra, Thaís? Que a gente tinha que preencher aquela folha inteira da letra A. Como era difícil, como demorava, a tarde inteira. Tarefa é isso, gente. É chato de fazer, porque senão não chamava tarefa. Tá? Então é fácil. Perdeu. Fez as 3 tarefas, 1 quarteirão, 2 quarteirões, uma volta no bairro. Fiz. Vai pegar uma folha de papel, 10 lugares que você queira ir com o carro. Não estrada, 10 lugares na sua cidade que você queira ir com o carro. As viagens fora da cidade ainda ficam de fora. Então, 10 lugares. Ok. Peguei esses 10 lugares, pego uma outra folha e ponho em ordem crescente de dificuldade. A padaria, o supermercado, a feira, a manicure, a casa da mãe, a casa da irmã, o dentista, bota por ordem de dificuldades. Aí começa o primeiro, vou na padaria. Tá bom, vou na padaria. Só que, gente, tem que ser todo dia. Então, eu vou na padaria. Mas Cecília, vai na padaria. Mas a padaria é pertinho, dá para ir a pé. Não, é para ir de carro todo dia. O supermercado. Segundo, supermercado. Não vou no supermercado todo dia. Ok. Então, quando você não for no objetivo, dá aquela volta longa no bairro. Terceiro, ir na casa da mãe. Comece na casa da mãe todo dia. Aí você pega o medo e você vai fazendo assim, Thaís. Você vai perdendo o medo aos poucos. Quando você chegar no seu 10º objetivo, o carro está inserido na sua vida. Ele está facilitando a tua vida. Está inserido e aí não sai mais. E aí é só treinar e chegar depois de mais ou menos 1 ano, você começa a pegar a autoestrada. Gente, não tem como. Não vou fazer aula para perder medo. Não vai perder medo fazendo aula. Por que não vai perder medo fazendo aula? Cecília, mas tem aulas para perder medo. Primeiro, aula é para aprender, não é para perder medo. Tá? Segundo, você sair com o instrutor é maravilhoso. Você vai com o instrutor, você vai em qualquer lugar. Se ele te pôr numa rodovia, você vai, você cruza o que for. Por quê? Porque você dirige. Mas a confiança está lá nele. Tá no cara do lado, Tá no cara do lado. O cara do lado desceu. Tchau, confiança. Vai, confiança. Faz todo sentido.
E nesse processo que eu falei, eu vou construir, ou você pode fazer sozinha, precisa fazer comigo o processo, mas eu vou construir, ou você vai construir a confiança em você. Não tem como você estar com confiança. Eu só saio com meu marido. Lógico, você confia no marido, você não confia no você. Então é isso. O segredo é esse, gente. Thaís, a live vai ficar gravada. Lógico que vai. Lógico. Assista 1000 vezes o que eu falei. Escuta. Esqueci a segunda tarefa. Assiste de novo a segunda tarefa. Vai lá. Pega o Instagram da Cecília, pega o e-mail, pergunta. Agora, Cecília, eu não consigo dar esta volta. Ok, talvez você precise de ajuda. Talvez você não consiga consertar o seu carro sozinha. Talvez você precise da Thaís. E pedir ajuda, Thaís, não é vergonhoso. Só que as pessoas acham, mas como eu vou pedir ajuda para dirigir? Poxa vida, eu peço ajuda para tanta coisa na minha vida. E quem ajuda adora. Então, assim, não é? Cecília, olha, 2 coisas importantes aqui. Uma do Luiz, que falou, importante não confundir medo com prudência. Cara, isso é incrível, é um comentário incrível. Luiz. Incrível, porque é isso. Perder o medo de dirigir não é fazer você dirigir que nem um retardado pela cidade, né? Com certeza. De acelerar que nem um louco e frear em cima de outro carro, de ficar empurrando os outros. Isso não é perder medo de dirigir, isso é ser estúpido e imprudente. Luiz, obrigada. E mal educado. Exatamente. E aí, deixa eu pegar aqui, tem uma garota que tá dizendo, aqui ó, a Ana. A Ana mora numa cidade que para ir para qualquer lugar tem que pegar uma estrada. E aí, como lidar? Tá. Ana, vai treinar o máximo que você pode sem pegar, tá? Por mais que tenha, eu conheço cidadezinhas, tenho cliente de uma cidade que é super pequenininha na Bahia, e é o que ela fala, Cecília, eu preciso tirar. Então ela tá assim, indo só na padaria, ela vai ter que ter o domínio total do carro. Não saia para uma estrada se você não tem o... Mas aí a turma chega para mim e é um raciocínio lógico. Cecília, dirigir estrada é super fácil. Você coloca uma quinta e vai lá igual... Esse é o Gael? Esse é o Gael, é o mais velho. Então, igual o Gael. Vai lá dirigindo, coloca uma quinta, é super fácil. Eu concordo com você, dirigir estrada é super fácil. Mas eu vou te contar um segredo. É super perigoso. Não vá para a estrada se você não tem domínio total do carro. Por quê? Porque se você tomar uma fechada, você não consegue sair dela. Então, eu quero que você aprenda a tomar fechada a 40 por hora. Eu quero que você aprenda a dar fechada, porque você vai dar fechada nos outros. Você vai errar. Então, aprenda a 40 por hora. Não vá pegar uma estrada a 120 por hora. Isso, tomei uma... Lógico, tomou uma fechada, pode acontecer um acidente já de grande volume. Então, essa pessoa, ela tem que ser insistente. Ela pega uma estrada de terra, ela vai longe, ela tem que ser insistente. Oi, Gael. Oi pra tia. Ih, vergonha. Então, é isso. Não dá para pegar a estrada se você não tiver total domínio do carro. Então, foi a Ana que acho que perguntou isso. Ana, fica aí, pegando o domínio do carro,
ou pega uma estrada que não tenha tanto movimento, que não tenha caminhão, mesmo assim não no começo, sabe? Vai na casa da mãe, vai na casa da sogra, vai na padaria, vai na mercearia, essas cidadezinhas pequenininhas, nem supermercado não tem, nem semáforo não tem. Tem umas que nem posto de gasolina não tem. É que eu trabalho com o Brasil inteiro, né? Então eu fico conhecendo aí, elas tiram foto, olha, Cecília, olha, daí eu marco o ponto, olha, vai até aqui, vai até aí. Então dá, não saia pegando estrada, porque aí pode ser perigoso. Ó, a gente tem uma outra pergunta aqui da Andréia, mas a gente na realidade ela tá falando aqui, ó, se fazer terapia sem fazer aula resolve. Sim, sim. Então vamos lá. O que a terapia vai? Aula é para quem não sabe dirigir. Aula. O nome aula é para quem não sabe dirigir. Você já sabe dirigir e tem medo de dirigir. Você não consegue dar uma volta no quarteirão. Então, aí você vai precisar de uma ajuda para você conseguir entender. Essa live também vai ajudar você a entender. Quanto mais você entende sobre o assunto, mais você enfrenta. Então, é muito bom você entender sobre o medo, né? Então, você está vendo essa live, vai ver porque entender o medo, né? Então, a terapia vai te ajudar a tomar coragem para dar esta volta. Quando você dá a sua primeira volta, você vai se sentir, você vai ter muito medo, você vai ter muitos pensamentos, você vai ter muitas emoções boas, ruins, e aí você não sabe o que você faz com essa quantidade de emoções, com essa quantidade de coisas que você sentiu. E se você está numa terapia, eu gosto muito de terapia de grupo para perder o medo de dirigir. Ela se torna bem mais barata e uma incentiva a outra. Então, falo, o que é a terapia de grupo? É a coisa que eu mais indico. Então, esta pessoa vai lá, ela dá a volta. O social dela, ninguém entende porque ela tem medo de dirigir, ninguém respeita esse medo de dirigir. Lá no grupo, lá na terapia dela, todo mundo vai entender. Então eu falo que ela cata um balde de emoções que ela não sabe o que fazer e ela vai na terapia, despeja. Aí ela dá mais uma volta, ela cata emoções e ela despeja. E aí fica mais fácil do que você sentir emoções e você não saber o que fazer com aquelas emoções. Porque se você tem medo, uma volta no quarteirão, sim, vão gerar várias emoções, né? Alegria, tristeza, choro. Então, é muito importante. Se você não dá conta disso, pedir ajuda. Por que não? A terapia de grupo, ela é paga pelo grupo. Todo mundo fala, mas Cecília, você há 40 anos no mercado. Não. Eu tenho um preço acessível, né? Por quê? Porque não é uma coisa elitizada, gente, nós estamos falando de medo de dirigir, né? Então, se você não consegue dar esta volta, que eu estou falando sozinha, tá? Procura uma ajuda terapêutica. Agora, aula, foi o que eu já falei, né? A aula é para você aprender a dirigir. Você tem o domínio do carro, você está partindo para o acerto e erro. Aí você está partindo para a aprendizagem solo do acerto e erro. Então, não adianta você fazer aula confiando na pessoa do lado. Você tem que aprender a confiar em você. Magnífico. E olha, eu preciso falar que essas tarefas aí que você passou para a galera, da minha parte, que sou mecânica de automóveis, eu simplesmente amei. Por quê? Carro na garagem estraga, gente. Carro parado estraga. Então, vocês estão tendo um prejuízo financeiro com o carro que vai te dar manutenções
caríssimas estando parado e você tem o seu prejuízo emocional dessa coisa toda de você, né, da sua autoestima cair e tudo mais. Não está desenvolvendo a sua vida. Agora, quanto tempo essa pessoa trabalhou para comprar? E elas gostam de comprar um carro zerinho, elas gostam de comprar um carro, e aí esse carro fica na garagem tempo, anos. E aí o que acontece, Thaís? Ela começa a emprestar. Ai, gente, não emprestem carro. O filho pega, ela paga para o vizinho levar ela no supermercado. Aí o vizinho faz um favor, aí ele se sente no direito de dar uma voltinha com o carro. Ela empresta para a irmã, ela empresta para o cunhado, e aí o carro fica comunitário. E aí, em vez em quando levam ela na igreja, levam ela no supermercado, ela pedindo muito, com o próprio carro. Agora, pergunta quem põe gasolina, quem faz a manutenção, quem paga o IPVA e quem paga o seguro. E, gente, ninguém vai cuidar do teu carro como você. Nos vídeos que eu faço, a Drica falando que medo teria de dirigir o meu V8. O dia que ele estiver andando, Drica. Olha, eu falo muito nos meus vídeos, orientando as pessoas como cuidar bem e tudo mais. Eu bato muito na tecla de que a forma como a gente dirige impacta demais em consumo de combustível e em desgaste de peças. Então, se você empresta teu carro para alguém, olha, dificilmente a gente tem... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem o preciosismo com as coisas dos outros. Eu respeito as coisas dos outros, mas isso é raro, gente. Se você começa a emprestar o carro para alguém, a pessoa está usando do seu bem e não está cuidando do seu bem. Então, é só você que vai ter o cuidado de acelerar na medida certa, de frear na medida certa, de lavar teu carro, cuidar dele, da estética dele, cuidar dos componentes de segurança. É você que é dona do filhote. Ninguém mais vai cuidar bem do seu carro como você cuida. E aí, a mesma coisa. Aí, beleza, ele não está estragando parado na garagem, ele está estragando na mão de outra pessoa. Exatamente. E é muito importante você falar isso, porque esse carro fica lá tempo e quando não está a tempo, ela fica emprestando para todo mundo. Então, ela fica tendo muito gasto. E o que eu acho super importante dos seus vídeos, das suas lives quanto mais intimidade você tem com o objeto de medo, mais você se aproxima dele. Então, ler manual. Eu mando a turma ler manual. Por quê? Porque você se aproxima, você sabe como aquilo funciona, onde você liga aquilo, onde você liga lá, onde você abre o tanque de gasolina, como é que você calibra. O frentista sabe calibrar. Não, cada carro tem a sua calibragem particular. E é no manual que está escrito. Então, eu peço muito, entenda um pouco do carro. Quanto mais você cria intimidade com o carro, mais você se aproxima dele, mais você tem vontade de enfrentá-lo, né? Então, eu acho muito importante esse vídeo junto com você, né? Você tem uma história linda. Eu conheço a sua história, conheço toda a sua história sabe, de gostar de mecânica, de ser, sabe, a auxiliar do seu avô para consertar, para fazer. E hoje eu estava pensando uma coisa muito interessante, Thaís. Você fala que você gosta de carro.
você ama carro, você se dedica. E todo mundo me confunde com esta pessoa que gosta de carro. E eu tô nem aí com carro. Eu não gosto de carro, eu não conheço marca de carro, eu não conheço modelo de carro, não conheço nada, nada, nada. Eu gosto do dirigir. Para mim, eu estudo o dirigir, o comportamento. Aí, mas que carro que é melhor? Não sei, não sei. Aí vocês podem falar comigo, tá? Então, por isso que eu falei, eu gosto de dirigir, eu não conheço o carro, não me pergunte nada, nada, nada. Apesar que eu já fiz vários cursos de mecânicas, né? Porque faz parte de eu aprender alguma coisa, mas eu acho assim, não adianta você fazer curso e não praticar, né? Igual o primeiro socorro. Você faz primeiro socorro e não praticar. Você não vai salvar ninguém, você é capaz de matar alguém, né? Então, eu não gosto da mecânica, eu gosto de desvencilhar como é que você dirige, como foi feito. Você conhece a história de por que o carro tem 3 pedais e você só tem 2 pés? Sim, mas pode contar que a convidada é você, então você que comanda a live. Depois é muito interessante essa história. Eu vou contar do meu. Então, quem construiu o carro, ele precisava de 3 pedais, tá? E você só tinha 2 pés. Então, ele chegou para a perna direita e falou assim, perna direita, você é mais espertinha. 90% das pessoas, você é espertinha. Então, você é espertinha, eu vou te dar 2 pedais para cuidar. E você, perna esquerda, que é mais lentinha, eu vou te dar 1 pedal só. Só que você, perna direita, você vai ter 2 pedais, só que eu vou facilitar muito a sua vida, tá? Eu vou colocar formas diferentes e alturas diferentes. Então, você nunca vai confundi-los porque eles têm formas diferentes. Um é quadradinho, o outro é retangular e ele tem alturas diferentes. E os dois você vai pisar com o mesmo movimento. Os dois você vai pisar devagar. O movimento do freio e do acelerador é devagar. Você pisa devagar nos dois e pode tirar o pé como quiser. Já você, perna esquerda, você vai fazer um movimento contrário. Você vai pisar depressa, pode pisar como quiser e você vai tirar o pé devagar até chegar no ponto e depois você tira. Então, por isso que o carro tem 3 pedais e a gente só tem 2 pernas. Conta do seu jeito agora. Salvo os casos que carro velho, por exemplo, né? Que aí o carburador não está muito bem regulado. Aí você vai ter que pôr a pontinha do seu pé no pedal do freio e o calcanhar no pedal do acelerador e ir dosando ali entre os dois para o carro não morrer. Então, essa história de 3 pedais não tem jeito, né? Por isso também a gente está vendo essa tendência tão grande aí de carros automáticos entrando no mercado, né? Que aí você só... E aí a gente tem 2 linhas, né? 2 vertentes. Gente que só dirige carro automático, que consegue acelerar com o pé direito e frear com o pé esquerdo. E para quem está acostumado com carro com câmbio mecânico, com câmbio manual, né? Frear com o pé esquerdo é muito estranho. É muito difícil, né? Justamente por causa dessa reação aí do pedal. Porque né? você ensinou a perna. Exatamente. É muito difícil você tirar esse hábito. Então, você acaba dirigindo o carro automático com um pé só. Porque ele só tem os 2 pedais do pé direito. Ou mecânico? Não,
Aqui em casa todos são mecânicos. A gente tem um Fox, que é com câmbio manual. E aí tem os carros antigos, né? Uma V-Maguete, que o câmbio é aqui na coluna ainda. E o Maverick, que o câmbio é no chão, mas é mecânico também. Por isso que a Drica falou do meu V8, é o meu V8. Depois, logo em seguida, chamou de Opala. É Maverick. Mas é para me provocar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual você acha mais fácil de dirigir? É difícil, assim, porque é óbvio que mais fácil de dirigir é o automático. É o automático. Só que, como eu gosto de dirigir e eu não gosto daquelas estradas retonas, eu gosto de estradas com curvas. Porque aí eu tenho a oportunidade de realmente dirigir, né? Trocar bem as marchas, trabalhar bem as marchas. Eu adoro fazer isso. Então, eu gosto mais de dirigir carro com câmbio manual, mas com toda certeza o carro automático traz mais conforto, mais segurança também. E hoje, os carros automáticos hoje trazem também melhora no consumo de combustível. Mas é duro, né? Tem hora que é o coraçãozinho que fala mais alto. Então, dificilmente eu optaria por comprar um carro automático. Eu gosto de dirigi-los quando eu pego emprestado das montadoras, mas hoje, pelo menos, eu não teria um. Eu gosto mesmo de dirigir, de trocar marcha. E é legal, porque aqui em casa, meu marido não gosta de... Ele também é mecânico, né? Mas o lance dele é realmente só consertar carro. Ele não gosta de dirigir. Então, toda vez que a gente vai sair, assim? sou eu que dirijo. Existe isso? Um mecânico que não gosta de dirigir? Não é raro, viu, Cecília? Não é raro o mecânico que não gosta de dirigir. Eu conheço alguns. Porque são coisas muito diferentes. A mecânica, ela é encantadora. É encantadora. Você olhar para um negócio e falar, olha, devia estar funcionando assim e está funcionando assim, por isso que não está rolando. Então, o que eu tenho que fazer? Nossa, esse trabalho todo de você identificar o problema, de você consertar e de ver um carro entrando na oficina parado e saindo com as próprias rodinhas, porque você arrumou aquilo, é uma sensação incrível, incrível. Sem contar que o meu grande lance é ferramenta. Eu sou alucinada por ferramenta. Eu ainda vou ter um quadro de ferramentas na sala de estar. Que essas não vou mexer nunca. Ela vai ser só para enfeitar mesmo. Porque ferramenta é uma coisa linda. Mas... Eu também acho ferramenta muito bonita. Eu também gosto muito. Eu só não sei usar nenhuma. Então, a única diferença, você vai ter o quadro e sabe usar. Eu não sei usar nenhuma. Nossa, mas comece faz isso daí. Comece a se aproximar um pouquinho das ferramentas, você vai ver que... Só que assim, você não vai ficar rica nunca. O importante na vida é ser feliz. É trabalhar com aquilo que você gosta. Que olha, quem gosta de ferramenta e quem se apaixona por carro antigo, esquece. A gente vai morrer pobre. Se não nascer o herdeiro, vai morrer pobre. Porque todo dinheiro que entra, automaticamente, todo dinheirinho a mais que entra, você vai... hora de visitar a loja do mecânico. Isso aí Então, lá devendo as calças. Todo mundo me faz essa pergunta. É mais fácil dirigir carro automático ou carro manual? Eu falo assim, olha, aprender é mais fácil aprender o carro automático, lógico, tira as marchas. Mas depois que aprendeu, tanto faz. Porque os dois são... Você, corpo humano, automatiza o dirigir. Então, aí tanto faz. Então, não, eu só vou dirigir quando... Porque ainda os carros automáticos são mais caros, né? Mas eu só vou dirigir quando eu conseguir comprar um automático. Não! Quando você automatizar o volante, tanto faz ele ser automático ou ele não ser automático.
Então, não precisa esperar você comprar, porque o medo ele não some quando você compra um carro automático. Deixa eu te falar isso, né? Porque não vai acontecer um milagre. O medo vai estar aí, porque o medo não é de trocar a marcha ou não. O medo é a exposição. O medo é o que o dirigir traz, né? Então... muito, muito bem observado. Até porque quando você troca a marcha, você não olha para a marcha, né? É isso mesmo, fica tão automatizado no seu corpo que a gente consegue, inclusive, prestar atenção no GPS, nos retrovisores, na música, conversar. E o dirigir mesmo tá na mesma função ali do respirar. Exatamente. É isso que eu falo para as pessoas, né? Então, é isso. A hora que automatizar, tanto faz ser manual ou automático. Tem quem prefere o manual, tem quem prefere o automático. Mas Sim. Não precisa esperar comprar um carro automático, né? Isso é muito importante de dizer. Outra coisa que eu gosto de falar é que o medo de dirigir, Thaís, diferente de outros medos, ele atrapalha a sua vida diariamente. Ele atrapalha muito. Eu tenho medo de voar. Ok, vai atrapalhar a sua vida 1 ou 2 vezes ali por ano, se chegar a isso, né? Então, é um medo que não atrapalha a sua vida, não te prejudica. Já o medo de dirigir é todo dia. Todo dia você se depara com ele. Então, é muito importante a pessoa cuidar desse medo. É verdade, é isso. E se precisar pedir ajuda. Agora, Cecília, como é que você pode não gostar de carro se você tem um nome de carro no seu nome, mulher? E isso foi você era nascida, mas era bem pequenininha. Eu fui no programa do Jô, acho que há uns 20 anos atrás, bem mais, nem sei quanto tempo faz. Eu fui no programa do Jô. Foi a primeira piadinha dele, foi esse, né? Porque tem gente que não sabe que teve um carro chamado Belina. E quando eu vejo uma Belina bem velha, assim, bem conservada, eu falo, eu ainda vou comprar uma dessa e ainda vou reformar tal coisa. Eu não tenho uma curtição por carro velho, mas é muito legal você ter nome de um carro, né? E trabalhar com a coisa, né? Mas essa piadinha a turma faz, mas mais a turma mais velha, né? É recorrente, né? Já vai começar, amor. Ai, gente, desculpa, mas eu tinha que fazer essa observação, porque, né? Você não podia perder essa deixa, né, Thaís? Não podia. Até porque já tinham me falado antes. Quando eu comecei a anunciar a live, alguém já... Agora eu não lembro quem foi, acho que foi um amigo meu que falou, você vai fazer uma live com uma mulher que tem... Que vai falar sobre medo de dirigir e tem nome de carro no nome. Eu falei, pois é, tenho que falar isso. Cecília, a gente já está passando de 1 hora. Eu ficaria conversando com você o resto da noite, porque, nossa, que assunto incrível. Eu tenho certeza que a gente ajudou muita gente por aqui. A live vai ficar gravada. Eu vou marcar você como colaboradora para que você possa também, para que ela possa ir para o seu feed também. Tá, legal. E nossa, obrigada. Foram dicas realmente preciosas, coisas que até eu nunca tinha pensado, assim, e que eu tinha certeza que você ia conseguir acrescentar muito conteúdo aqui para a galera e ajudar mesmo nessa questão. Quem está aqui e não segue a Cecília ainda, por favor, se vocês clicarem aqui, não sei se está aqui ou se está aqui, no nomezinho da live,
é só seguir ela aí, já dá para clicando Isso. no E coisinho todo aí. dia estou dando dica, assim como você, que a gente sente no seu Instagram que você faz aquilo com carinho, com amor. Não é uma coisa, peguei, gostei, não, pensa antes de fazer. Então, o meu Insta também é feito com muito carinho, igual o da Thaís, que a gente sente, a gente vê e sente. Thaís, obrigada, obrigada por me dar essa horinha de prazer, de conversar com você, de te conhecer mais a fundo. E vamos fazer mais coisas, vamos combinar. Vamos combinar mais. Deixa a galera ir pedindo tema também. A gente vai conversando e vai escolhendo mais algumas coisas pontuais. Vai ser incrível, vai ser incrível. Muito obrigada mesmo por aceitar o convite. Peço desculpas pelo Instagram ser mal educado, porque ele coloca o host da live em cima e o convidado embaixo. Eu acho isso horrível, mas paciência, não tem como eu alterar. Não. E, poxa, eu agradeço demais mesmo por esse carinho. Pessoas que assistiram, muito obrigada também. Como eu disse, a live vai ficar salva, então vocês têm a oportunidade também de enviar pelo aviãozinho de papel aí, enviar para quem vocês sentem que precisa assistir esse conteúdo, né? E também sintam-se muito à vontade para chamar a gente, tirar dúvida, para perguntar. Estamos à disposição, né, Cecília? Thaís com carro e eu com dirigir, hein? Não confundam, não confundam. Não confundam. Zero de mecânica. Gente, brigadão, Cecília, muito obrigada. Vou terminar a live aqui. Uma ótima noite, uma ótima semana para vocês todos. Beijo para você, para os meninos e para todos que nos assistiram. Obrigada. Obrigada, gente. Beijo, tchau. Tchau.